Agora a minha história. No Brasil. No Brasil já. No Brasil. Essa história que eu vou contar agora ficou enterrada em mim absolutamente com uma pustulência durante quase 60 anos. Nossa. Eu não contei para ninguém, a não ser para minha família mais íntima, onde eu contei algumas palavras e quase que proibindo que o assunto fosse mencionado de novo. E até que um grande amigo meu, intelectual judeu, mandou um e-mail para mim, a quem eu contei a história, porque chegou um momento de, enfim, contei para ele a história. Ele ficou horrorizado. Ele mandou para mim um e-mail dizendo o seguinte, que nem todo o mal pode ser redimido se você escreve sobre ela. Entendi. Então decidi escrever essa história e o livro vai ser publicado logo mais, espero. E a história é o seguinte. O meu Você está preparado? Tô preparado. Tá preparado, A Paquito? audiência está preparada? Vamos lá, hein? Se preparado. O meu Põe uma holocausto, música de suspense, porque... o meu holocausto começou 10 anos depois da guerra. Em 1954, quando eu já estava no Brasil, e eu fui estudar numa escola onde encontrei uma mocinha, mesma idade que eu, temos uns 15 anos naquela época, que era austríaca, era loira, bonita, olhos azuis, tudo que você quiser. E foi a primeira namorada que eu tive na minha vida, e também eu fui o primeiro namorado dela. E foi aquele namorico dos anos 50, você já sabe. Anos 50 é só mão dada. Devagar. Um pouco mais do que mão dada, mas que seja. Tá. O fato é o seguinte, terminou a escola, ela foi de um lado e do outro, e acabou-se. Perdeu o contato. Perdi o contato com ela. Mas sempre tinha uma lembrança muito agradável a respeito dela, como a gente geralmente tem sobre primeira namorada, né? Sei. 12 anos depois, eu já tinha voltado, fui para a Austrália, morei na Austrália um tempo, já voltei para o Brasil e entrei como funcionário no Volkswagen. Música de suspense. Música São de Bernardo. suspense. São Bernardo, exatamente. Eu falava alemão fluentemente e era administrador de empresas, formado pelo Getúlio Vargas, que naquele tempo era uma novidade no Brasil. Então foi fácil de conseguir o emprego. Quem trabalha na Volkswagen? Quem? A menina. A menina trabalhava no Volkswagen como secretária. Já era uma mulher separada, desquitada. Reencontramos e E o senhor ainda não tinha casado? Não. Era solteiro? Ela não. Ela já tinha casado e já era desquitada. Tá. Desquitada na época significava separada. É. E recomeçou o namoro entre nós dois. Essas alturas já é um namoro de adultos. E eu gostava muito dela, Namoro gostava de muito adulto. de mim. Namoro de adulto, entendemos. Né, Paquito? Entendi. Não as sejam entrelinhas. maliciosos, por favor. Ah, mas não tem como, né? Põe uma musiquinha de amor agora, assim. Agora, qual é a música que escolhemos? Agora é Je t'aime, Mon amour. mon amour. Bom, o fato é o seguinte, e nós namoramos há alguns meses e frequentava a casa dos pais dela, ela me levou para a casa dos pais, lá nos lanchávamos muitas vezes junto. Deixa eu tomar um pouco de água. E eu conheci, a gente lanchava juntos, batemos um papo, aquela coisa toda com pais de namorada, Sei. né? E um dia ela me chamou e disse o seguinte, que temos que terminar. Nosso namoro tem que terminar, vamos ter uma boa vida, auf Wiedersehen. Eu não entendia nada, especialmente porque ela chorava e me segurava a mão, me beijava, me abraçava. Nós temos que terminar. E aí terminamos. No dia seguinte, ainda não acreditando nessa história toda, porque não faz sentido você não termina um namoro Do nada, tá tudo do bem. nada e chorando. É. Eu levei para ela um ramalhete de flores com um bilhete que dizia assim, para minha primeira, última e eterna namorada. Bom, isso amolece uma pedra, não precisa dizer isso. Claro. Naquela época, hoje em dia não é Hoje em assim. dia talvez não. Mas naquela época sim, né? Naquela época, sim. E então nos separamos, terminou. Mas, como dizia Vinícius de Moraes, né, que é o amor eterno enquanto dura. É. Depois eu tive outras namoradas, depois casei.
Uns 3 ou 4 anos, 3 anos acho que depois que terminamos, uma manhã eu levanto e vejo no estado de São Paulo enorme fotografia do pai dela, que eu conhecia muito bem. E o artigo dizia o seguinte: preso no Brasil, um dos maiores criminosos de guerra da Alemanha nazista. Meu Deus. Ele era ninguém mais nem menos do que o comandante do campo de Treblinka. Esse campo era o quê? Era Enorme? ele falou desse campo. Aquele que eu falei que em 10 meses Sei. mataram 850 mil pessoas. Ele era o comandante de lá. Comandante chefe do do campo. Número Antes disso, do Sobibor, que também era um Sei. campo Por 400 mortífero. mil antes. Nossa. E trabalhou naquele esquema do eutanásia que eu falei Sei. também. Então, é isso que aconteceu. E depois ele foi extraditado para a Áustria, onde morreu de infarto, algum tempo depois. Agora, a grande pergunta é o seguinte: ela me namorou a despeito de eu ser judeu ou por causa de eu ser judeu? Eu tava pensando isso. Eu acho que a despeito, né? Mas não podia ser. Por que que... Eu sou bonito, eu sei, eu sou irresistível. Exato. Estou sendo irônico agora. Não tá não. É um pedaço de mau caminho. Mau caminho. Péssimo caminho. Mas acontece o seguinte: já no primeiro dia, os primeiros dias em diante, no primeiro namoro que tivemos, Sei. já no primeiro ainda. Aquele antes de separar. Ela sabia que eu sou judeu. Porque nós tínhamos conversado. Eu sabia que o pai era um soldado raso da guerra. Obviamente eu não sabia nada de que Treblinka ou coisa que valha. Então já sabia que o senhor era... Mas ela sabia, primeiro por causa do nome. É. Depois eu tenho o aspecto mais ou menos judaico também. E, enfim, essas conversas que nós tivemos. Mas ela por me que contou. será? Mas aí Qual seria o motivo, ela sabendo que... Qual o plano que o senhor acha? Era uma mulher maravilhosa que eu gostaria um dia de poder conversar com ela, sabe? Porque ela era, como eu vou dizer isso, não sei se uma revolta contra o pai ou uma revolta contra a situação Pode toda. Pode ser. Mas eu não consigo entender o que aconteceu. Mas também sei de uma coisa. O quê? Se ela me largou, era em grande parte, eu acho, isso Pressão, é teoria, é. por causa da Odessa. Aquela organização que protegia o pai Claro, dela. porque aí ficaria mais E exposto. provavelmente Odessa encostou ela à parede, dizendo: olha, elas descobriram que eu sou judeu, que o judeu namorava ela. Sei até onde descobriu. Onde? Um amigo comum Tá. que nós tínhamos que sabia e que era, eu acho que era membro da Odessa Entendi. também. Que pode ter dedurado. E provavelmente dedurou. Você entende? Então ela, para proteger o pai, se afastou. Não! Para proteger a mim! Ah, claro. Porque eles iam me Ele é matar. apaixonado por ela. Você vê? Pra proteger ele. Não, proteger o pai. Proteger a mim. Porque Será? o pai não precisa ser protegido por mim. Quer Mas o dizer, senhor poderia Denunciar. sim, denunciar. tá certo, mas digamos, isso é verdade. Mas aí, se fosse isso o motivo, já nem teria começado a namorar comigo. Isso é Você muito entende? louco a história, né? Nossa. O sobrevivente do Holocausto namora com a aqui no- filha dos maiores criminosos. E aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Foram se encontrar aqui. Pois é. E, portanto, ela salvou minha vida. É a única heroína nessa... Porque eu fui... se isso fosse uma peça de teatro, eu seria o Bobo Alegre. Apaixonado, blá, blá. Sei. E depois, digamos, eu não queria ouvir... Eu fechava os olhos para o que poderia ser. E ela é viva dela. ainda. Não sei. Acho Provavelmente. que não. Acho Não que não. sei. Difícil dizer. Eu poderia ter percebido certos indícios, você entende? Mas eu não, estava apaixonado. Apaixonado, Tempestade dos hormônios era muito grande. Eu imagino, Então era imagino. Bobo Alegre na história. Imagino. O pai era o pai, sem comentários. E ela Mas era ela era a heroína avião, da história. Um avião. Era- Uma mulher linda. Sim, mas além disso, era a heroína da história. Porque ela, digamos assim, salvou a minha vida, só isso. E com isso sacrificou a si mesma. Márcio, você como escritor, como você terminaria essa história? Colocando o que Então. aconteceu, se tivesse que fazer essa lacuna que a gente Mas não aí eu sabe. já escrevi a história. Já escreveu? Já escreveu. Como eu não vivi o romance dele, né?
Eu acho que ela foi obrigada a se separar para preservar o pai. Eu também porque até o Stangl, o nome dele era Franz Paul Stangl, ele não era um nome conhecido como Mengele ou Eichmann. Tanto que ele usava o nome verdadeiro no Brasil. Ah, é? Peixe pequeno? Ele não era peixe pequeno, mas ele trabalhava na Volkswagen com o nome verdadeiro. É que ele não era um criminoso perseguido como tantos outros, né? Apesar dele ele trabalhou no projeto T4 de eutanásia, cuidava da segurança. Depois ele foi comandante de Sobibor, onde 400 mil foram assassinados. Depois ele botou ordem em Treblinka, que estava um caos, 800 mil assassinados. Mas ele não era eu não sei porquê, ele não era um dos principais caçados. Entendi. Não sei porquê. Então ele usava o nome verdadeiro. Ele chegou no Brasil com um nome verdadeiro. E empregou-se no Ele não sabia que Stangl, ele não sabia quem era Stangl. Não se falava. Então... Já houve uma reportagem grande escrita na revista Spiegel, na Alemanha, com fotografia dele e tudo mais. Mas era um artigo só e se perdeu. Você entende? Então, eu também não entendo por que ele manteve o nome. Eu não consigo entender. Muito estranho. Isso não dá para entender. Porque o Mengele mudou de nome, o Eichmann mudou de nome. Foi preso, deportado, extraditado. Agora, o que é impressionante dele é que ele tomava café com um cara desses. E é o que ele fala. Como é que você via? Como era a relação? Olha aqui, eu tenho uma teoria para isso. Eu tenho uma teoria para isso, que é o seguinte. Ele era sempre uma pessoa obedecedora das leis. Era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ele entrou na guerra com essa característica dele. Depois existe um livro, uma biografia dele, chamada Into That Darkness, para dentro daquela escuridão. E esse livro explica mais ou menos isso, que ele entrou na guerra totalmente sem culpa, nem mesmo culpa de trânsito, multa de trânsito jamais teve. Fez aquilo que fez e saiu da guerra e voltou a ser a mesma pessoa, gentil, bom e digamos, sociável que era antes. Para ele, na minha opinião, aconteceu. Quando descobri tudo isso, eu estava completamente enlouquecido. Aí a primeira coisa que eu fiz, porque veja bem, nós tínhamos a impressão que essas pessoas, tipo Eichmann, Mengele e tudo mais... Você olhava na pessoa e via o mal na pessoa. Era uma maldade em pessoas. Não são iguais a nós. Não são iguais a nós. São diferentes de nós. Lúcifer, como eu disse, explodindo no meio. Entendi. Aí eu fui correndo ao dicionário e procurei psicopata ou sociopata. Sim. Deve ser um doente mental. Mas eu vejo escrito o seguinte, que psicopata e sociopata não são doenças curáveis. Não. São incuráveis. Portanto, alguém que entrou na guerra e fez toda essa loucura toda porque era psicopata, voltaria a ser psicopata outra vez. Só dá oportunidade. Mas eu não conheço um único criminoso de guerra, esse pai dessa minha namorada, incluindo, que tivesse cometido um crime, se quiser, se tivesse sobrevivido à desnazificação da Alemanha. Nenhum voltou a incidir, que eu saiba, pelo menos. Ninguém voltou a incidir. Voltaram a ser bons cidadãos, aqueles que não foram pegos. Sim. Voltaram a ser bons cidadãos. Então, a teoria que eu tenho é o seguinte. As leis na Alemanha, e veja bem, para uma pessoa absoluto cumpridora das leis. As leis na Alemanha, durante o nazismo, eram o seguinte: o judeu tem que ser exterminado. Ele apenas obedecia às leis. Quando as leis mudaram a partir de 1945 e surgiu aquele esquisito, estou sendo irônico novamente, aquele esquisito direito dos humanos, direito universal do homem, eles simplesmente voltaram a obedecer à lei. As leis não podem ser retroativos. Portanto, aquilo que cometeu entre 1933 e 1945, que é a época do nazismo, ele não podia ser culpado por isso. Eram as leis de então. Ora, obedecedor de leis é uma obrigação de todos nós. E a partir da Segunda Guerra Mundial, quem incidisse seria um criminoso porque as leis mudaram. O grande erro nesse raciocínio é confundir lei com moralidade.
com ética universal. É confundir as leis circunstanciais de Hitler com os 10 mandamentos, que é moral. Você entende? Então, e não somente isso, mas ele recebia um judeu na casa dele. Por que não? Dormia com a filha dele. Por que não? Eu sou aquele que sou um bom cidadão, cumpridor de ordens e de leis. Você acha que não... ele dormia tranquilo, colocava a cabeça tranquilo no travesseiro? É difícil, né? Isso, não sei. É. Isso, eu não estava no travesseiro dele. O que você acha, Márcio? Um cara que comete esses Ele sim, porque a gente sabe de histórias e relatos que, como o Stangl. Stangl chegava no campo de manhã para trabalhar, ele dormia na casa dele com a mulher e as filhas, tomava café da manhã, ia para o campo trabalhar, sempre ele tinha um paletó militar branquinho, sempre impecável, fazia o trabalho dele, que tinha que fazer, matava quem tinha que matar, organizava as matanças como tinha que organizar. 6 da tarde, fim do expediente, voltava para casa, dava um beijinho na mulher, dava um beijinho nas filhas. Trouxe um presentinho, um brinquedinho que eu peguei numa mala ali. Ele está citando meu livro agora. Mas era assim, Sim, sabe? mas isso mesmo. Era assim. E a esposa... Ele separava totalmente a maldade E a que ele esposa, cometia. como eu falo, por isso que eu falo desse livro alpinista, a esposa sabia o que ele fazia. Não tem esposa que não sabe o que o marido faz. Claro. Toda esposa sabe o que o marido faz. Como é que ele chegava com uma joia, com um casaco de pele, de vez em quando de presente para ela? A vida, para eles isso era normalidade. Passar o dia matando judeus e à noite voltar para casa e jantar com a minha família. Isso para eles era normalidade. Então, como ele fala, não eram demônios. Claro, tinham uns malucos ali, uns sádicos. Tinha sádicos, claro. Tinha sádicos que torturavam antes de matar. A gente sabe também, ele conta, o nome do livro é genial. O Amor na Ponta da Baioneta. Por que amor na ponta da baioneta? Porque é o único caso de crueldade que diziam que ele cometeu. O único caso era que quando chegava um trem, sei lá, as pessoas em pânico, gritando socorro, tudo mais, ele jogou um bebê no ar e pegou na ponta da baioneta. Agora, ele negou isso até o fim. Eu não sei até que ponto isso é verdade, provavelmente não seja. Não sei, não quero julgar. Você entende? Mas o fato é o seguinte, que ele era o único caso de maldade que ele pessoalmente fez, é isso. E várias pessoas testemunharam no julgamento dele na Áustria, que conheciam ele, judeus inclusive que saíram do campo, e falaram inclusive de certa gentileza que ele tinha com eles. Tinha um joalheiro, por exemplo, que fazia joias para ele, para a esposa, sei lá para quem, e que falava que ele é uma pessoa muito afável. Não era até. sádico. Não era pessoalmente afável. Não era afável. Era afável. Tinha alguns sádicos, tinha alguns que matavam por prazer realmente, porque